Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo de uma série de vídeos cujo tema é o mínimo que você precisa saber para não ser um calvinista. No primeiro vídeo nós falamos sobre o dogmatismo carnal do calvinismo. No segundo vídeo nós falamos sobre a história tenebrosa do calvinismo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O calvinismo tem uma perspectiva acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana muito peculiar, com base no pressuposto calvinista, que nós já vimos nos outros vídeos, que é o mesmo pressuposto maniqueísta agostiniano, ok? Então eles precisam justificar, criar uma teologia para defender o seu pressuposto. E a partir desse pressuposto, eles fazem uma construção lógica e não exegética da sua teologia para poder defender o seu pressuposto, ok? E uma das justificativas, né, uma das formas, uma das defesas, né, do calvinismo com relação ao seu pressuposto, que é a dupla predestinação, a de que Deus elegeu uns para o céu e outros para o inferno, é a soberania de Deus. É que Deus faz isso porque Ele é soberano. É a única justificativa, né? Então Deus, em sua soberania, Ele pode todas as coisas e não deve ser questionado por nada que faz, simplesmente pelo fato dele ser Deus e ser soberano. E por Ele ser soberano, Ele toma a decisão que Ele quer, independente se essa decisão é uma decisão ao nosso ver justa ou não, boa ou não. Ele, por ser soberano, ele por si só ele pode fazer isso aí. E ele faz isso com qual critério? Qual é o critério que Deus usa para eleger uns para o inferno e uns para o céu? A sua glória, né? Então, o fundamento da soberania de Deus, né, e da eleição, da dupla predestinação, está na glória de Deus, simplesmente isso. Então, para Deus mostrar que Ele tem glória, para que Ele seja glorificado, Ele vai, pega uns e lança para o céu, e os outros Ele fala, esses aí vão para o inferno mesmo, porque eu quero só para mostrar que eu tenho glória. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia, não consigo sequer enxergar esse Deus na Bíblia. Mas nós vamos explicar aqui para que todos possam entender como isso funciona, tanto na cabeça do seu Calvino, quanto na palavra de Deus. Então, só para você ter uma ideia de como Calvino ele entendia isso aí, vamos direto nos escritos deles. Vamos nas Institutas. As Institutas de Calvino tem lá como é que ele pensa. E lá no livro 3, capítulo 23, seção 3, está escrito assim: onde ouves menção da glória de Deus, aí deves pensar em sua justiça. Ora, o que merece louvor tem de ser justo. Portanto, o homem cai porque assim ordenou a providência de Deus. No entanto, cai por falha sua. Logo, por sua própria malignidade, o homem corrompeu a natureza pura que havia recebido do Senhor, e em sua ruína arrastou consigo a ruína toda a posteridade. Ou seja, Calvino está dizendo que Deus ordenou a queda do homem. O homem caiu porque Deus quis. Portanto, o homem é responsável pela queda. Como é que o homem pode ser responsável pela queda se foi Deus que ordenou? Se o homem não poderia desobedecê-lo porque uma ordenança, um decreto divino não pode ser desobedecido. Se foi Deus que determinou, só Deus pode ser responsável pela queda do homem. Não tem como Deus ordenar e o homem ser responsável ao mesmo tempo. E aí quando você pergunta isso a um calvinista, ele vai dizer o quê? Mistério, né? Sempre quando não tem uma explicação, é mistério, mas o evangelho não tem mistério não. Porque o apóstolo João disse que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus está muito clara no Evangelho, não tem dúvida com relação a isso, ok? Então, na verdade, essa é uma heresia. Se você achar que isso não é uma heresia, eu já não sei mais o que é heresia, tá bom? Então, Calvino ele acha isso, que o homem ele é responsável pela queda, embora ele não tenha dado causa
a queda, uma vez que ela foi ordenada por Deus. Um pastor calvinista muito conhecido aí, que é o Augusto Nicodemos, ele reafirma isso aqui, e quando perguntaram para ele o porquê disso, ele disse exatamente isso, é porque é mistério. É um mistério, não tem como saber, né? E aí fica difícil acreditar numa coisa que é mistério, que nem as próprias pessoas entendem. Como é que eu vou crer numa coisa em que as pessoas não entendem, né? Já começa a dificuldade por aí. E tem outras coisas mais. Calvino ainda disse o seguinte, no livro 3, no capítulo 21, na seção 3 ainda, ele fala o seguinte: o primeiro homem, pois, caiu porque o Senhor assim julgara ser conveniente, porque ele assim o julgou, nos é oculto. Ou seja, nós não sabemos. Entretanto, é certo que ele não o julgou de outro modo, senão porque via daí ser, com razão, iluminada a glória do seu nome. Ou seja, Calvino não sabe por que Deus quis, por exemplo, lançar as pessoas no inferno, não sabe o motivo, mas uma coisa é clara: Deus queria que o seu nome fosse de alguma forma glorificado. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: da onde na Bíblia ele tirou isso? Aonde tem essa afirmação na Bíblia? Não existe essa afirmação. Está claro que é uma elucubração lógica, filosófica, a partir do pressuposto calvinista, que é o mesmo pressuposto maniqueísta agostiniano, como nós vimos no vídeo anterior. E para piorar ainda, para nós seguirmos aqui no entendimento calvinista a respeito da soberania de Deus, Calvino diz agora na seção 5, ainda nas Institutas, dessa vez no capítulo 17, ele diz assim: eu concedo mais. Os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que ele mesmo determinou. Nego, no entanto, que daí se deva permitir-lhes qualquer escusa por seus maus feitos. Ou seja, o homicida, o estuprador, aqueles que cometeram crimes, né, o bandido, o ladrão, o traficante, o assassino, eles fazem isso porque Deus determinou, porque eles são instrumentos na mão de Deus para executar o juízo de Deus. Espera aí. Então quer dizer que um homem que estuprou, por exemplo, um bebê, uma criança de 2 anos, Deus está usando esse estuprador para executar juízo sobre essa criança de 2 anos? É isso mesmo? É esse Deus que o calvinismo acredita? Porque quando a gente compara com Jesus, por exemplo, que é o meu Deus, que é o Deus dos cristãos, eu não consigo ver que Jesus seria capaz de fazer algo desse tipo, né? Então, se você lendo as Institutas não consegue se convencer de que isso aqui é algo demoníaco, eu realmente tenho dúvida se você entendeu a respeito, por exemplo, os atributos morais de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre de quem realmente Deus é. E nós vamos já discutir sobre essa questão do caráter de Deus para nós entendermos melhor. Outra fala dele, que está no capítulo 23, na seção 6, diz assim: uma vez que está na mão de Deus a disposição de todas as coisas, estando em seu poder a escolha da salvação e da morte, ele ordena que entre os homens nasçam aqueles destinados à morte, certa desde o ventre de sua mãe, para que, por meio de sua condenação, seu nome seja glorificado. Então, mais uma vez, ele repete aqui que Deus é glorificado com a condenação, e essa condenação é ainda enquanto a pessoa está no ventre da mãe, né? Deus não dá nem escolha para a pessoa, a chance e a oportunidade da pessoa se arrepender. E eu acho que as duas piores declarações, para terminar, as duas piores declarações de Calvino são as que eu lerei agora. Também está nas Institutas, livro 1, capítulo 16, na seção 3, que diz assim: não nos escape aos olhos e aos sentidos o que a experiência evidencia amplamente, que certas mães têm mamas e seios abundantes, outras os têm quase secos, conforme Deus quer alimentar mais generosamente a este, porém a outro o quer mais parcamente. Ou seja, você tem uma mãe que tem seios cheios de leite e a outra mãe que está seca, que tem pouco leite.
E aí ele diz que foi Deus que determinou isso. Que Deus quer alimentar mais esse bebê, que a mãe está com o seio cheio de leite, do que aquele que a mãe está com os seios secos. Gente, o que é isso? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, está na Bíblia. Isso é uma negação à própria Escritura. Por que Deus ia querer alimentar uma criança mais parcamente, não dar leite a ela, não alimentá-la? Cadê o amor de Deus? Cadê a misericórdia de Deus? Quando quiseram impedir que as criancinhas fossem até Jesus, Jesus falou, não impeça as crianças, porque delas é o reino dos céus. E aí Calvino vem e faz uma declaração como essa, e você ainda tem a coragem de se autodenominar-se calvinista? Algo tão diabólico e cruel como o que eu acabei de ler aqui? Complicado. E a última declaração dele, dentre várias, dezenas de declarações absurdas, nós temos aqui, está no livro 1, capítulo 16, no artigo 9, que diz assim: imaginemos, por exemplo, um mercador que, havendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarre dos companheiros, em seu próprio divagar seja levado a um covil de salteadores, caia nas mãos dos ladrões, tenha o pescoço cortado. Sua morte fora não meramente antevista pelos olhos de Deus, mas além disso é estabelecida pelo seu decreto. Então você está com um grupo de pessoas numa mata. De repente você se perde, se desvia e acaba caindo num local onde só tem bandido, só tem gente assassina. Aí esse pessoal vai lá e arranca a tua cabeça fora. Não só Deus permitiu, como Ele decretou. Deus quis que isso acontecesse com você. Aí você entende, por exemplo, por que John Piper disse que no atentado às Torres Gêmeas, aqueles aviões que lá explodiram, não só Deus quis, mas Deus decretou que aqueles aviões explodissem lá e matassem milhares de pessoas. Que absurdo, meus irmãos. Que absurdo. Chega a ser doentio algo desse tipo. Então, você tem que ter muito cuidado com essa doutrina, porque essa doutrina realmente ela é um tanto quanto diabólica, uma vez que ela não só contraria diretamente o que as Escrituras dizem a respeito de Deus, como elas negam o caráter de Deus e apresentam um Deus diferente daquele que o Evangelho revela, que é Jesus, que é o meu Deus e que é o seu Deus, ok? Um outro problema da perspectiva calvinista acerca da soberania de Deus é que essa perspectiva ela não é cristocêntrica. A doutrina calvinista ela não é cristocêntrica. Inclusive, a cristologia acho que é a única matéria da qual Calvino não abordou. Ele meio que negligenciou. Ele tratou todas as vezes a sua doutrina partindo de um pressuposto maniqueísta, fazendo uma construção lógica totalmente à margem daquilo que Cristo estabeleceu, daquilo que Cristo pregou. Ele desconsiderou os atributos comunicáveis morais de Deus que estão em Jesus Cristo, simplesmente criou uma coisa nova, que o Evangelho não reconhece, estranho ao Evangelho, né? Quando Jesus, por exemplo, a Bíblia fala de soberania, a Bíblia vai falar de soberania de Cristo, porque lá em Efésios capítulo 1 fala que Deus, em seu propósito, faz convergir todas as coisas em Cristo. Então o propósito de Deus é esse. Se você pegar João 16, vai dizer que a missão do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Deus ele nunca solicitou e exigiu glória para si. A glória sempre foi para Jesus. Então Deus não está preocupado que você glorifique Ele, não. Está preocupado que você glorifique a Cristo. Porque Cristo é a revelação do próprio Deus. Quando você fala, por exemplo, para um calvinista, quem é o seu Deus? Ele vai dar cambalhotas para explicar, porque uma pergunta tão simples como essa, ele não sabe responder. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, daquele pastor batista que, embora não assuma, ele é calvinista, é inclinado para o calvinismo, que é o René Kivitz. René Kivitz, o mesmo que disse, abrindo uma aspas aqui, que Deus, quando ofereceu água viva à mulher samaritana, na verdade aquilo era um eufemismo, ele estava oferecendo para ela o seu esperma. Ele disse isso aí, para você ver para onde vai a loucura da coisa.
Então, o René Kivitz, ele foi numa entrevista do Otávio Mesquita, e, como teólogo, e o Otávio Mesquita perguntou várias coisas para ele. A primeira pergunta do Otávio Mesquita foi essa: quem é Deus? Rapaz, ele foi e respondeu da seguinte maneira: difícil pergunta essa, hein? Difícil pergunta, quem é o seu Deus? Como assim? Aí ele começou, porque Deus é conhecido pelos seus atributos, porque ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele levou uns 6 minutos para explicar um Deus que qualquer religião poderia rogar para si aquele Deus ali. Alá, qualquer um vai dar a mesma resposta que ele, né? Amados, quem é o seu Deus? A resposta é muito simples: meu Deus é Jesus. Jesus é o meu Deus. Eles têm dificuldade de entender que Jesus é o Deus da vida deles. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vê aquele outro calvinista muito famoso, o Marcos Granconato, né? Que o rapazinho para falar bobagens. Tinha que calar esse sujeito, tirar todos os vídeos dele do YouTube, porque ele é mestre em falar besteira, né? E aí estava num congresso de cristologia, e calvinista para falar de cristologia é um negócio sério. Estava lá um congresso de cristologia, e estava lá o Marco Granconato, o Heber Campos, Solano Portela e um outro que eu esqueci o nome. E aí um seminarista vai e pergunta: olha, pastores, já que Jesus tem duas naturezas, e vocês estão dizendo que Jesus tem hoje no céu uma natureza humana, né? Que isso por si só já é uma heresia. O que caracteriza essa humanidade de Cristo no céu? Já que a humanidade é caracterizada pelas suas debilidades, suas fraquezas. E aí o Marco Granconato vai e dá a seguinte resposta: ora, Jesus tem sim a sua humanidade. E claro que essa humanidade ela é caracterizada por fraquezas, sim. Por exemplo, Jesus tem fome. E o Pai tem que prover o alimento para Jesus. Que se o Pai não prover o alimento para Jesus, ele vai ficar desnutrido. Amados, é sério isso mesmo? Um camarada falou isso? Isso consegue ser pior que o arianismo. O arianismo, que foi considerado heresia, né, na igreja primitiva, que colocava Jesus menor do que Deus, isso consegue ser pior. Olha a ideia, a mentalidade do camarada. Ele coloca Deus como se Jesus tivesse alguém soberano acima dele. Para mostrar para você que quando eles falam soberania de Deus, eles não consideram Jesus. Eles consideram outro ser, diferente de Cristo, quando na verdade toda a soberania vem de Cristo. Ele é o nosso soberano, ele é o nosso Deus, não tem como separar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o calvinismo ele não é cristocêntrico. A construção, quando você faz a exegese bíblica e usa, né, o Evangelho, Jesus, como a chave hermenêutica das suas interpretações, você vai ter choque, porque não tem como. Você, por exemplo, comparar o Deus calvinista com Jesus, não tem como. Jesus foi misericordioso. Se você pegar os atributos comunicáveis, morais de Jesus, que foram revelados em Jesus, o amor, a sua justiça, a sua santidade, a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia. Cadê isso no Deus calvinista? Não tem, só tem juízo, crueldade. Por isso que Calvino era uma pessoa tão ruim. Por isso que Calvino era uma pessoa má e cruel. Por quê? Porque ele estava se espelhando no Deus que ele cria. E nós falamos muito sobre isso no vídeo anterior, quando falamos sobre a história e a biografia de Calvino. Ele era tão cruel porque assim era o seu Deus. E você é semelhante àquilo que você adora. Se você adora Satanás, você vai agir de acordo com Satanás. Se você adora Jesus, você vai ser igual a Jesus. Mas se você adora o Deus calvinista, você vai ser como Calvino, que era uma pessoa sanguinária, cruel, violenta, ok? Então, a perspectiva calvinista da soberania de Deus não é cristocêntrica, isso por si só deve ser suficiente para você rechaçar, rejeitar e condenar esse tipo de doutrina, tá? A perspectiva calvinista da soberania de Deus também não tem ética. Ou seja, Deus, porque ele é soberano, ele pode tudo. Não tem uma ética, não tem uma lei. Não, Deus não tem lei. Uma lei para Deus que é soberano, tem lei sim. Porque Deus estabeleceu uma lei. Lê lá Deuteronômio. Deuteronômio foi a lei que o próprio Deus estabeleceu. Agora eu lhe pergunto, Deus seria capaz de trair a sua própria lei?
Porque se Deus traz a sua palavra, a sua lei, a lei que ele estabeleceu, e que é a representatividade do seu amor, da sua justiça, você encontra ali todos os seus atributos morais, então você está querendo dizer que Deus ele degladia com o seu caráter? Deus não é uma pessoa que não tem princípio, ele age sem princípio nenhum, sem nenhuma ética? Não, amados. Todas as decisões que Deus toma, ele toma baseado em princípios que são princípios dele e que estão muito explícitos na palavra de Deus. Deus não pode contrariar esses princípios. Então eu lhe pergunto, Deus pode mentir? Deus pode ir contra a sua palavra? Deus pode fazer o mal a alguém? Ah, pastor, mas lá em Isaías diz que Deus criou o mal. Pega o contexto do texto, você vai ver que o mal ali está se referindo às guerras, pô. Não tem nada a ver com Deus praticar o mal, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele é tão bom que ele não consegue contemplar o mal. Como é que a Bíblia diz que ele não consegue contemplar o mal e ele cria o mal? Não é esse mal que ele está falando, então você tem que também interpretar a Bíblia, né? Então Deus, ele não pode ir contra o seu caráter, e Deus é amor. Deus não pode agir com crueldade. Até mesmo quando nós falamos da ira de Deus, essa ira de Deus é uma figura de linguagem, é uma antropopatia, porque Deus ele não se ira. Essa é a forma que nós temos como definir, conceituar o sentimento de Deus quando ele vê uma injustiça sendo praticada. É o seu inconformismo, mas não é uma ira de ódio, de querer fazer mal a ninguém. Não, é uma ira pelo seu inconformismo com a injustiça. É uma ira boa, vamos dizer assim, é porque não tinha outro nome, então ficou como ira de Deus, mas é uma figura de linguagem, porque Deus mesmo não se ira, Deus não é descontrolado. Né? Deus não é uma pessoa descontrolada, que não sabe o que vai acontecer amanhã, foi pego de surpresa e ficou irado. Não, é um inconformismo com relação à injustiça que é praticada, por causa da sua santidade. Uma consequência da sua santidade, inclusive. Então nós temos que conhecer a Deus, e esses calvinistas, eles não conhecem nada disso. Eles não conseguiram discernir isso ainda. Né? Então, amados, Deus, quando ele toma uma decisão, ele não toma uma decisão baseada em sua soberania. Ele toma uma decisão baseada no seu amor. É no seu amor que Deus toma essas decisões. E agora eu lhe pergunto, você acha que Deus, baseando-se no seu amor, seria capaz de pegar a maioria das pessoas e condená-las ao inferno só para mostrar a sua glória? Onde tem amor nisso? Não tem amor nenhum. Então, as decisões de Deus, embora ele seja soberano, ele tomou baseado no seu amor e não em orgulho, né? Em um ego inflado, querendo glória para si, para nada depois. Deus não tem essa necessidade. Né? A necessidade de Deus é de ser amado e não ser glorificado. Nós o glorificamos porque ele é Deus, mas não é a necessidade. A necessidade dele é ser amado. Ele criou o homem para isso, com esse objetivo. Ok? Outra questão é que a perspectiva calvinista sobre a soberania de Deus nega a responsabilidade humana, ou seja, nega a responsabilidade humana, e isso faz com que nós atribuamos a Deus a responsabilidade lógica pelo pecado. Ele que determinou a queda do homem. Augusto Nicodemos diz que Deus não só quis que o homem pecasse, como ele decretou o pecado. Ele é o autor do pecado. Imagina um Deus que é justo, santo, e você dizer que ele é o autor do pecado. Então ele não é santo. Então a Bíblia está mentindo. Isso é uma expressão, é uma proposição, é uma afirmação que vai de encontro direto ao que a Bíblia está dizendo. Você dizer que ele é autor do pecado. Não, mas a gente não diz que ele é autor do pecado. Como não diz? Não diz expressamente, porque vocês não são sinceros, não são honestos naquilo que vocês falam. Porque quando vocês falam que ele quis o pecado, ele decretou o pecado, isso faz dele o autor do pecado, ou não? Ou eu estou maluco agora? Né? Então, tem pessoas que é difícil você conversar, porque o grau de dogmatismo é tão grande, como eu falei no primeiro vídeo, que eles são capazes de ir contra a palavra para defender o seu dogma. É um fanatismo absurdo. Não adianta você discutir com eles, porque eles são fanáticos, eles estão cegos pelo grau de dogmatismo que eles têm. Ok? Então, essa responsabilidade humana, ela existe. E, ao contrário do que os calvinistas dizem, ela não anula a responsabilidade de Deus. Por quê? Porque a responsabilidade humana, ela é uma consequência da soberania de Deus. Foi Deus que, em sua soberania,
criou o livre-arbítrio, a responsabilidade humana, deu responsabilidades aos homens para que o homem pudesse amá-lo e para que o homem pudesse sofrer a punição pela falta de sua responsabilidade. Deus foi quem criou. Se foi Deus quem criou, se foi Deus quem deu essa responsabilidade aos homens, então isso não fere a soberania dele, porque foi ele quem fez, ok? Foi ele quem quis assim, tá bom? Então, amados, por que Deus deu essa responsabilidade humana? É isso que eles não entendem, porque eles estão tão focados na soberania de Deus que eles esqueceram o amor de Deus, né? Deus, ele dá essa responsabilidade aos homens porque ele criou os homens para ser amado. E você não tem como amar a Deus se não for de forma voluntária e se for de forma espontânea. Qual é o primeiro mandamento de todos? Amar a Deus de todo o seu coração. Esse é o mandamento mais importante. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Pergunta para o calvinista assim, o que Deus mais quer de você? Ele vai falar santidade ou algo ligado à moralidade. Porque eles têm essa mentalidade, mas não. Deus quer mais de você o amor. Como é que você vai amar a Deus se você for obrigado a amá-lo? Alguém consegue amar alguém porque é obrigado? Não, o amor é uma virtude que, para que exista, ela tem que ser voluntária e ela tem que ser espontânea. Por isso é que Deus criou o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio, irmãos? É o homem podendo fazer tudo o que ele quer? Não. É a capacidade do homem de tomar decisões morais, de decidir seguir a Deus ou não. É claro, sim, que pelo fato de um homem estar numa condição caída de pecado, ele não tem esse discernimento, ele não tem talvez essa vontade. Então há necessidade que pela graça de Deus, Deus ele se revele primeiro ao homem, para que a partir de então, sendo revelado ao homem, e o coração do homem sendo convencido da justiça, do pecado, do juízo, né? E a semente de fé plantada no coração do homem, ele tem a condição de decidir se ele vai ou não seguir a Deus. Agora, Deus não obriga ninguém a segui-lo, né? Deus não obriga. E também dizer que essa mensagem, esse evangelho é para alguns e não para os outros, também é outra heresia que nós vamos tratar nos outros vídeos quando eu falar dos 5 pontos do calvinismo. Serão 5 vídeos refutando cada ponto do calvinismo, aí vocês vão entender de forma mais detalhada à luz da palavra de Deus. Porém, o homem ele tem sim essa responsabilidade que Deus deu para quê? Para que ele fosse amado. Deus pegou Adão, pegou Eva, colocou uma árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, lá no jardim do Éden, e falou para Adão, não coma. Por quê? Porque a partir do momento que você obedece a Deus, tendo a oportunidade de não obedecê-lo, você o ama verdadeiramente. Essa opção, essa possibilidade de decidir por Deus é que demonstra o seu amor por ele. E aí o homem foi lá e desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi destituído da sua glória. Foi destituído da sua glória, perdeu sua fonte suprema de felicidade, o amor de Deus que lhe conduzia, perdeu tudo. Né? E esse homem passou agora a viver buscando essa felicidade baseada no seu próprio ego, de onde provém todos os pecados que nós vemos aí. Tudo vem disso, vem dessa queda do homem. Tá? Porém, Deus deu o seu Filho Jesus Cristo, ou seja, ele próprio veio em carne, né? Para morrer por nós, né? E se revelar com todos os seus atributos, morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar à condição status quo antes do pecado, assim como Adão e Eva, que foram comunicados com esses atributos morais de Deus, o seu amor, santidade, justiça, benignidade, bondade, misericórdia, e que nós perdemos com a queda, com o pecado. Através de Jesus, nós conseguimos nascer em espírito, nascer de novo e conseguimos ter novamente essa vida, essa comunhão, essa intimidade com Deus. Ok? E quando nós decidimos por Jesus, quando nós ouvimos o chamado de Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, quando nós fazemos isso, nós amamos a Deus. João 14, 23, se não me engano, ou 26, vai dizer que nós amamos a Deus quando obedecemos a sua palavra.
Então a obediência é a forma como qual Deus quer ser amado, mas para ter obediência tem que haver o quê? O homem tem que ter capacidade de tomar decisões morais. E qual é o nome disso? O nome disso é livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio ele é um instrumento de Deus que foi criado por Deus, concedido aos homens, não para lhes condenar ao inferno, para lhes permitir amar a Deus verdadeiramente. E engraçado que a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então todos aqueles que experimentam desse amor são atraídos por Deus para amá-lo, como uma consequência natural. Então, amados, a soberania de Deus, ela nega tudo isso. Ela nega a responsabilidade humana, o livre-arbítrio, né? Essa necessidade do homem amar a Deus e, de certa forma, ela desprestigia ou até nega, ainda que indiretamente, a obra de Cristo. Por quê? Se Deus já elegeu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, por que Jesus precisou morrer? Jesus precisou morrer para redimir aqueles que são os eleitos do pecado. Precisava disso? Precisava Jesus vir e morrer isso tudo para redimir os que foram eleitos? Não bastava Deus perdoar? Não bastava Deus falar assim, eu perdoo eles, eu que elegi. Né? Elegi, inclusive, para ser santo. Porque Paulo fala que a eleição é para a santidade. Então, não precisaria nem Jesus vir morrer por mim. Né? Mas por que Jesus veio? Ele não veio só para nos redimir do pecado, ele veio para manifestar o amor de Deus. Por isso que João diz que o Evangelho manifesta a justiça de Deus. Né? O amor de Deus é revelado em Jesus e através da mensagem do Evangelho. E esse amor que foi revelado na cruz do Calvário é essa mensagem que nos atrai a Deus. O amor de Deus é revelado pelo Evangelho. O amor de Deus é revelado por Jesus. Quando você diz que uns foram eleitos para o céu, outros para o inferno, você acabou exatamente com a principal mensagem do Evangelho, que é demonstrar através da obra de Cristo o quanto que Deus nos ama e quer salvar o homem perdido. Amados, muito cuidado com certas doutrinas, ok? Para terminar, amados, eu quero ler para vocês o que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus está dizendo aqui a Caim que se Caim fizer o bem, ou seja, havia a possibilidade dele fazer o bem. Está aqui implícito a capacidade de Caim de tomar decisões morais, o seu livre-arbítrio. Cabe a ti fazer o bem. Se fizeres o bem, serás aceito. Né? Porém, o pecado está na tua porta. E para ele será o seu desejo, ou seja, você vai desejar pecar, você vai desejar errar. Porém, cabe a ti, Caim, dominar. Ou seja, existe a possibilidade do Caim tomar a decisão, dominar e não pecar. Gente, se nesse texto você não conseguir entender o livre-arbítrio e a responsabilidade humana, como o homem sendo o protagonista, né, da salvação, vamos dizer assim, e da condenação como pecador, estou falando com relação ao pecado. É claro que para a salvação, pelo amor de Deus, nós precisamos ir através de Jesus. Né? Estou falando com relação à decisão, né, com relação ao pecado, de pecar ou não. O homem é o protagonista. A responsabilidade do pecado entrar no mundo não foi de Deus, foi de Adão e Eva, que pecaram, sim, desobedeceram a Deus, desobedeceram voluntariamente. Deus não obrigou eles a ir lá e pecar, não. E desde então o homem vem sendo responsável por tudo que o pecado tem criado no mundo, inclusive as guerras, as crueldades. O mundo está tenebroso, o mundo jaz no maligno, não é porque Deus quer, é porque o homem desobedeceu a Deus. E quando você nega a responsabilidade humana, automaticamente você vai ser obrigado a acreditar de que todo mal que existe no mundo é porque Deus quis. E a conclusão disso vai ser ouvir o que eu ouvi de um jovem de 16 anos que falou para mim assim: eu odeio a Deus. Por quê? Porque Deus é mau. Tudo que acontece é porque Deus quis. Inclusive toda a violência, toda a injustiça do mundo. Aí eu falei, quem disse isso para você?
Foram os meus pais que me ensinaram isso. Aí eu falei, seus pais são calvinistas? Eles são. Eu falei, está explicado. É o calvinismo produzindo o ateísmo, revolta das pessoas com relação a Deus. Porque quem é que quer um Deus desse, que cria toda essa maldade, essa crueldade? Não tem como, irmãos. Né? Então, quando eu digo que essa doutrina é uma doutrina diabólica, eu não estou exagerando. Eu estou falando porque realmente ela é. E tem levado muitas pessoas à perdição e a se revoltar contra Deus. E se colocar contra o Evangelho. Ok? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.